Vamos estudar agora o papel dos orbitais atômicos nas ligações covalentes de elementos do segundo período da tabela periódica, em especial o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Vemos que, no caso desses elementos, eles possuem orbitais s e orbitais p. Esses orbitais são preenchidos seguindo os três princípios: princípio de Aufbau, princípio de exclusão de Pauli e a regra de Hund. Então, vemos aqui estes elementos com a distribuição eletrônica no estado fundamental. A ligação covalente é formada quando ocorre uma aproximação de dois átomos, ocorre uma atração entre elétrons e núcleos e se chega a um nível mais baixo de energia quando chegamos a uma distância ótima. Se essa distância diminuir, a energia vai aumentar por causa da repulsão nuclear. Dois átomos de hidrogênio fazem ligação quando se unem e formam uma ligação sigma. Essa ligação sigma pode ser representada desta forma e vemos que ela é uma ligação onde ocorre uma interseção frontal e vejamos essa seção transversal circular da ligação sigma. Quando nós observamos o metano, nós vemos que existem 4 ligações sigma. Porém, quando nós observamos a distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, nós vemos que existem apenas 2 elétrons desemparelhados, o que significa que desta forma não é possível formar 4 ligações. Para explicar a formação de 4 ligações, nós temos que considerar que um dos elétrons do orbital 2s ele tem que ser promovido para o orbital 2p, que está vazio, e com isso teremos 4 elétrons desemparelhados no estado excitado do carbono. Então, com isso, poderemos ter 4 ligações. Porém, essas 4 ligações, utilizando o orbital 2s e 3 orbitais 2p, não explica a geometria tetraédrica desta molécula. Para a gente conseguir explicar essa geometria, nós temos que utilizar a teoria da hibridização, aonde nós tínhamos um orbital 2s e 3 orbitais 2p que se modificam para formar 4 orbitais degenerados de mesma geometria, que são os 4 orbitais sp3. Quando nós observamos a forma deste orbital, ele a princípio parece com o orbital p, porque existem 2 lobos, porém um dos lobos é bem maior do que o outro e eles se organizam em volta do átomo de carbono desta forma tetraédrica. Temos aqui os 4 orbitais sp3 que vão fazer ligação com hidrogênios, formando essas ligações sigma com cada hidrogênio e teremos então uma geometria tetraédrica. Para existir essa geometria tetraédrica, é necessário que ocorra a hibridização com a formação de 4 orbitais de mesma geometria, ao contrário destes 4 orbitais do estado excitado, onde um era um orbital s e 3 eram orbitais p. A mesma coisa vai acontecer com etano. Quando observamos a molécula de etano, vemos que os 2 carbonos, cada um tem uma geometria tetraédrica. Da mesma forma, para formar esta molécula, é necessário que exista a hibridização. Então, temos que 2 carbonos sp3, eles fazem a ligação entre eles, utilizando os orbitais sp3. Então, aqui temos uma ligação sigma entre os 2 orbitais sp3 e as outras ligações sigma são entre o orbital sp3 e o orbital s do átomo de hidrogênio. Com isso, formamos a molécula de etano. No caso da amônia e da água,
também vai existir essa hibridização, porque vejam que existe uma geometria tetraédrica tanto para a amônia quanto para a água do arranjo de elétrons. Se nós observarmos o estado fundamental dos átomos de nitrogênio e oxigênio, nós poderíamos a princípio dizer, olha, o nitrogênio pode fazer 3 ligações, porque tem 3 elétrons desemparelhados, e o oxigênio 2 elétrons desemparelhados. Porém, com essa distribuição dos elétrons no estado fundamental, não conseguimos explicar essa geometria das moléculas. Para a gente obter essa geometria, nós temos que fazer a hibridização dos orbitais s e p para obter orbitais sp3. Então, dessa forma, com os orbitais sp3, é possível explicar essa geometria. Vejam que no caso do nitrogênio, o par de elétrons não ligantes está no orbital sp3, e no caso do oxigênio, os 2 orbitais sp3 com pares de elétrons não ligantes, como está aqui. Quando nós olhamos o etileno, que possui uma ligação dupla, carbono-carbono, aqui existem 3 ligações que fazem ângulos de aproximadamente 120 graus. E existe uma ligação π. Para obter essa geometria, nós temos que utilizar também uma hibridização, ou seja, eu preciso de 3 orbitais que estejam em ângulos de 120 graus. E para isso, não posso utilizar um orbital 2s e 2 orbitais 2p. Nós teremos que hibridizar esses 3 orbitais e obter 3 orbitais sp2 degenerados de mesma energia para fazer essas ligações sigma. E para fazer a ligação π, o elétron que está no orbital 2p, ele é mantido neste orbital. Então, o que nós vamos obter após a hibridização é um carbono que tem 3 orbitais sp2, que estão o mais afastado possível, fazendo ângulos de 120 graus, e o orbital p, que mantém um elétron desemparelhado. Quando ocorre a ligação entre os 2 carbonos sp2, nós vemos que essa ligação sigma foi formada entre 2 orbitais sp2 e a ligação π é formada entre os orbitais p que se mantiveram sem a hibridização. Com isso, nós vamos obter uma molécula que tem essa geometria, que é uma geometria planar, onde tanto os carbonos quanto os hidrogênios estão no mesmo plano e a ligação π está perpendicular a esse plano. Isso também é observado no boro. Ele também faz 3 ligações e tem ângulos de aproximadamente 120 graus. Porém, quando nós olhamos o estado fundamental do boro, nós vemos primeiro que ele possui apenas um elétron desemparelhado e, para obter essa geometria, não basta apenas promover um elétron para o orbital p. Ele precisa da hibridização sp2. Vemos aqui que o elétron é promovido para o orbital p, ocorre a hibridização, então nós vamos ter 3 orbitais sp2 degenerados e o orbital p vai ficar vazio. Com isso, esses 3 orbitais vão ser os orbitais que vão fazer as ligações sigma, aqui no caso com flúor, e o orbital p vai ficar perpendicular e vazio, sem elétrons. Essa é a geometria plana triangular do BF3. Uma coisa semelhante observada com o radical carbônico e o carbocátion. Ambos vão ter hibridização sp2. Vejam que tanto o radical quanto o carbocátion também fazem 3 ligações sigma que estão no plano com ângulos de aproximadamente 120 graus, ou seja, elas têm uma geometria plana triangular. E a diferença aqui é que o orbital p do radical possui um elétron
e o orbital P do carbocátion está vazio, como é o caso do BF3. Todas essas substâncias vão ter a mesma hibridização, que é a hibridização sp2. Quando nós olhamos o acetileno, que tem uma ligação tripla, nós vemos que existem ângulos de 180 graus. E o acetileno, ele possui 3 ligações sigma e 2 pi. Para esse carbono fazer 2 ligações sigma e 2 pi, ele precisa hibridizar 2 orbitais e manter 2 elétrons nos orbitais p. Vemos que, após a hibridização, nós temos 2 orbitais sp e 2 orbitais p. Com isso, nós vemos aqui esses 2 orbitais sp, que fazem ângulos de 180 graus, vão ser os orbitais usados para fazer as ligações sigma, e os 2 orbitais p vão ser usados para fazer as ligações pi. Aqui, então, de novo, nós vemos os 2 carbonos sp fazendo a ligação sigma, utilizando os orbitais sp. Também utilizou o orbital sp para fazer a ligação com hidrogênio, e aqui também com hidrogênio. E as 2 ligações pi são formadas pelos 2 orbitais p. Então, vejam como que fica no espaço esses orbitais e as 2 ligações pi. Um exemplo parecido é o caso do berílio. Ele também vai ter uma geometria linear. Vejam que o berílio ele possui apenas 2 elétrons e ele faz somente 2 ligações sigma. Aqui a distribuição eletrônica, nós vemos que no estado fundamental ele não tem elétrons desemparelhados, então o que vai acontecer é que ele vai promover um dos elétrons para o orbital p e vai hibridizar o orbital s com o orbital p, formando então o orbital sp e aqui sp, ou seja, 2 orbitais sp que vão fazer as ligações sigma com os hidrogênios. 2 orbitais p vão continuar vazios, que vão ser esses orbitais que estão vazios. O berílio vai adotar a hibridização sp para poder ter essa geometria linear. É o mesmo caso do CO2, onde também nós temos uma geometria linear e a hibridização sp para o carbono. Então, aqui nós vemos que existe um ângulo de 180 graus entre os 2 oxigênios e o carbono está fazendo 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Para conseguir fazer essas ligações, ele vai adotar a hibridização sp, onde os orbitais sp vão fazer as ligações sigma e os orbitais p é que vão fazer as ligações pi, da mesma forma que o acetileno. Então, aqui um resumo dos orbitais hibridizados. Quando nós temos 2 ou 4 pares de elétrons no átomo central, nós vamos ter um total de 2 ou 4. E aí, o átomo central vai adotar a hibridização sp, que vai dar a forma, a geometria linear. Então, é o caso do CO2, do berílio. Se tiver 3 pares de elétrons no átomo central, nós vamos ter que a hibridização precisa ser sp2. Então, nós vamos ter uma geometria plana triangular, que é o caso do BF3, do carbocátion. Se forem 4 pares de elétrons ligantes, ou 3 ligantes mais 1 não ligante, ou 2 ligantes e 2 não ligantes, a gente pode ter essa variação que vai dar um total de 4 pares de elétrons, e nesses 3 casos eu tenho uma hibridização sp3. Vai ser o caso, então, do metano, onde a geometria é tetraédrica,
da amônia, onde a geometria é piramidal triangular, e o caso da água, onde a geometria é angular. Então, nós vemos que nestes 3 casos, esses átomos centrais adotam a hibridização sp3, ou seja, eles têm 4 pares de elétrons que têm que se organizar no espaço de forma que gerem um arranjo tridimensional dos elétrons tetraédrico. Porém, lembrar que a geometria da molécula ela depende dos átomos, não é apenas dos elétrons, sejam ligantes ou não ligantes, é dos átomos. Então, por isso que existe essa diferença aqui.